Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Subversivas. E hoje a gente vai falar sobre como planejar as suas metas e as suas estratégias do seu negócio, da sua empresa, do seu projeto, para 2024. Mas antes, eu só queria lembrar que a gente tem um grupo de apoiadoras no Apoia-se. Então, se você gosta do nosso trabalho, dos conteúdos que a gente traz aqui no programa, das nossas convidadas, a partir de R$ 8 por mês, gente, não é nada. Você já consegue apoiar o nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos. Vocês sabem que a gente já comentou, outras vezes, que ter um podcast dá muito trabalho, a gente se dedica muito, a gente gosta muito do que faz e a gente sabe que as nossas ouvintes gostam também. A gente tem recebido cada vez mais feedbacks positivos, comentários muito legais de vocês. Então, a gente pede para que vocês considerem participar do nosso clube de apoiadoras no apoia.se/podcast subversivas para ajudar a gente a fazer um programa cada vez melhor. Novembro é o mês do empreendedorismo feminino. A gente vai falar bastante sobre isso aqui no programa nas próximas semanas. Então, eu quis aproveitar, juntar tudo, falar sobre empreendedorismo feminino, pegar o final do ano, para a gente já começar a pensar e refletir sobre o que a gente vai fazer no ano que vem. Porque eu sei que é muito comum, principalmente quando a gente fala sobre ser uma empreendedora autônoma ou ser uma dona de uma micro, de uma pequena empresa, que a gente meio que vá fazendo as coisas de forma bem intuitiva, que a gente vá ajustando a nossa rota conforme as coisas vão acontecendo. Só que gente, essa é a pior coisa que a gente pode fazer pela nossa empresa, mesmo que não seja uma empresa ainda, mesmo que seja um projeto. Fazer as coisas de maneira intuitiva, sem traçar metas, sem traçar estratégias muito claras de como você vai fazer para alcançar essas metas, é pedir para dar tudo errado. É pedir para que as coisas não aconteçam, faz com que a gente saia do caminho com muita facilidade, com que a gente se frustre muito rápido, porque, a ação que eu tentei fazer essa semana não deu certo, então semana que vem eu vou testar outra. É muito importante que a gente faça um planejamento bem estruturado para que a gente tenha muita clareza de como que é o nosso cenário, como que está o nosso cenário nesse momento e quais são não só os melhores caminhos, porque muitas vezes a gente não consegue entender muito bem qual é o melhor caminho, e tudo bem, porque é assim mesmo, mas quais são os caminhos que a nossa empresa dá conta de fazer em questão de tempo, porque muitas vezes, somos só nós, empreendedoras, que estamos cuidando das coisas. Então, as estratégias que a gente dá conta de colocar em prática, que a gente dá conta financeiramente de investir para fazer as coisas acontecerem. Então, ao longo desse episódio, eu vou falar mais sobre o que você precisa considerar nesse planejamento e como que as coisas precisam ser feitas. Uma dúvida que é muito comum e que eu escuto bastante, das minhas clientes, das minhas seguidoras, existe um melhor momento ou o momento certo para fazer o planejamento? Essa é uma pergunta, assim, como eu falei, muito normal, mas a resposta ela varia muito de acordo com o seu nicho. Na maior parte dos casos, principalmente quando a gente trabalha com serviços e quando somos empreendedoras autônomas, o mais comum é que a gente faça um calendário anual que começa em janeiro e termine em dezembro. Só nos casos mesmo onde o pico de vendas, por exemplo, da nossa empresa seja no fim do ano, então vamos supor de outubro, novembro até janeiro, fevereiro, por exemplo, aí o calendário do planejamento ele se altera um pouco. Mas hoje a gente vai falar considerando que seja de janeiro a dezembro, que é o mais comum. Mas, se você nunca trabalhou com planejamento estratégico, se você nunca construiu um planejamento para sua empresa, não tem essa de melhor o momento, tá? O momento certo. Eu não sei, esse episódio está sendo gravado em novembro de 2023, eu não sei quando você está escutando esse episódio ou assistindo esse episódio. Então, independente se você nunca fez um planejamento, o momento certo é agora.
Considerando o nosso momento aqui, novembro de 2023, eu sei que o final do ano tem dois cenários diferentes. Ou, dependendo da sua área de atuação, pode estar uma correria, uma loucura. Muitas empresas na área de beleza, muitas empreendedoras da área de beleza sofrem mais nesse fim de ano, porque todo mundo querendo agendar horário, todo mundo querendo cortar o cabelo, cuidar da pele. Então, é muito mais corrido. Ou então, como é o meu caso, de outras colegas mais empreendedoras que não trabalham com serviços essenciais para essa época, é mais comum que a gente acabe passando por um momento mais de marasmo, de redução de fluxo e de carga de trabalho. Então, o que eu recomendo? Se você trabalha muito nesse pico, muito forte, com muita demanda no final do ano, deixa para fazer o seu planejamento em janeiro. Você vai ter mais tempo, né? Janeiro, fevereiro, você vai ter mais tempo, você vai estar mais descansada, né? A cabeça vai estar num lugar mais tranquilo. Mas, se não, você pode aproveitar para fazer agora em dezembro. Eu mesma, eu vario um pouco. Em alguns anos eu faço em dezembro. Se eu não estou muito cansada, se não foi um ano muito puxado. Esse ano, por exemplo, eu vou deixar para fazer em janeiro, porque eu vou conseguir aproveitar o mês de dezembro, o finzinho de novembro, para colocar as coisas no lugar, para conseguir avaliar todos os resultados que eu tive ao longo desse ano. E aí, em janeiro, que eu vou estar com a cabeça mais descansada, né, as coisas aqui em ordem, eu vou conseguir me dedicar mais para ver onde que eu vou investir as minhas energias para alcançar as minhas metas ao longo de 2024. Então, não se apegue muito. Eu recomendo que você não passe de janeiro, de preferência, faça antes do mês acabar, assim, na primeira quinzena, na metade do mês, para que você já engate fevereiro fazendo com as ações prontas para você fazer as coisas acontecerem. Uma outra questão: quanto tempo deve durar um planejamento estratégico? Nesse caso, a duração de um planejamento depende muito do porte da empresa. Quando a gente fala de empresas muito grandes, de multinacionais, o planejamento, né, o tempo de um planejamento ele é muito longo, porque para a gente conseguir, para a empresa conseguir implementar as ações e as mudanças, demora muito, é tudo muito burocrático, são muitos departamentos para se adaptarem às novas estratégias. No caso, quanto menor a empresa, menor é o ciclo de planejamento, porque tem mais facilidade para colocar em prática. Então, o meu caso, talvez o seu, que eu sou uma empreendedora autônoma, então sou eu comigo mesma, os departamentos sou eu, então eu faço o planejamento de um ano. Eu considero que é um ciclo bom, menos do que isso, eu acho que ia ficar uma coisa muito vaga, talvez eu não tivesse tanto tempo para considerar todas as estratégias, então eu gosto de trabalhar com um ciclo de um ano. O que eu recomendo? Se você começou a empreender recentemente, há poucos meses, ou você ainda está construindo o seu negócio, eu recomendo que você faça um planejamento trimestral. Traça suas metas para esse trimestre, vê o que você quer alcançar, o que você precisa desenvolver para o trimestre de modo geral. Quebra isso nos meses. Mês a mês você vai avaliando os resultados. Terminou o trimestre, você já vai ter um panorama do que foi feito e traça as metas e os objetivos para o próximo trimestre. Se você já está empreendendo há mais de um ano, mesmo que você nunca tenha feito um planejamento estratégico, eu recomendo que você use o ciclo de um ano. Porque isso te dá uma visão mais ampla do que você precisa alcançar, né, dos objetivos que você quer alcançar, das suas metas e do que vai precisar ser feito ao longo do ano. Quando a gente trabalha com um ciclo muito pequeno, é comum que a gente acabe se sentindo muito afobada, muito ansiosa, com a sensação de, meu, mas eu tenho essas metas para esses 3 meses, para esses 6 meses, e é pouco tempo para eu colocar em prática. Então, eu acho que um ano é um bom período para você trabalhar. Eu recomendo que você comece pensando no ano. Então, quais são as suas metas para o ano de 2024? E a partir disso, você vai quebrando. Então, se a sua meta para 2024 é X, quanto que você precisa, quais vão ser as metas para cada um dos semestres? E dentro desses semestres, quais que vão ser as metas para os seus meses? Assim, você sabe o quanto você precisa produzir, o que você precisa fazer ao longo das semanas para que a meta do mês seja batida. E aí vamos supor que você não consiga bater a sua meta de março. Tá, mas dependendo em abril eu consigo compensar para que a meta do semestre não seja prejudicada.
Eu acho mais fácil fazer dessa forma, até porque a gente naturalmente tem uma tendência de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo para alcançar as nossas metas muito rápido. E também pode acontecer de, meu, eu comecei a colocar tal estratégia em prática esse mês. Se em 2 semanas essa estratégia não começou a mostrar resultado, eu vou mudar de estratégia. E não é assim que as coisas funcionam. As estratégias que a gente traça, elas precisam de tempo para darem resultado, principalmente quando a gente fala de cenários como os nossos, empreendedoras autônomas ou donas de micro e pequenas empresas que têm mesmo recursos um pouco mais limitados. Então, a gente precisa aprender a respirar fundo e ir fazendo com constância, com bastante comprometimento, para ver as coisas acontecerem com calma. Mês a mês, você vai vendo os resultados acontecerem. Por isso que eu falo, faz um planejamento anual, você vai vendo o resultado mês a mês. Chegou no trimestre, qual que é o panorama geral? Chegou no semestre, tá? O que que deu certo, o que que não deu? Se eu tô longe de alcançar a minha meta, ou se eu realmente não conseguir bater a meta que eu tinha traçado para esse semestre, qual que é o novo caminho que eu vou traçar para esse segundo semestre? É importante que a gente não mude de estratégia toda hora, não mude as ações que a gente está fazendo, mas o planejamento também ele não é feito em pedra, ele não é escrito em pedra. Então, ele não só pode, como deve ser ajustado quando a gente vê que as coisas não estão caminhando. Só lembra que isso não acontece do dia para a noite. Então, o que que você precisa levar em consideração no seu planejamento? Muita gente, quando faz o planejamento, acaba considerando só os objetivos, as metas e as ações. Ou só os objetivos e as metas, e aí, tipo, eu vou fazendo o que me der na telha. Mas, para que você consiga traçar estratégias claras, estratégias que estejam alinhadas às suas metas, e que você consiga pensar em ações que estejam alinhadas a essas estratégias, é importante que você faça um trabalho de análise antes. Uma análise do cenário atual da sua empresa, do cenário do seu mercado, né, dos seus concorrentes e dos seus clientes. Então, para pensar o que é que você já fez até hoje, o que que deu certo, o que que não deu certo, como que é a estrutura da sua empresa hoje? Como que você está financeiramente? Quais são os seus serviços? Quais que rendem mais? Quais faturam mais? Quais que dão mais trabalho do que resultado? Quais são os pontos fortes da sua empresa? Quais são os pontos fracos? Tem uma ferramenta chama Análise SWOT, SWAT. É uma sigla para um negócio que em português chama Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Dá uma procurada no Google, é uma análise muito simples de ser feita, é uma matriz, uma ferramenta muito simples de ser usada, e ela te dá bastante visão sobre quais são as forças e as fraquezas do seu negócio, as oportunidades do mercado e as ameaças, por exemplo, uma crise econômica, são coisas que a gente não controla, mas que a gente pode se preparar para sermos menos afetadas. É muito importante que essa ferramenta esteja na análise interna para te dar um panorama na hora de traçar as suas metas. Porque aí, quando você for pensar nas suas metas, quando você for pensar nas suas estratégias, você vai olhar para as suas forças, você vai encontrar formas de amenizar as fraquezas da sua empresa, tudo isso para você conseguir melhorar os seus resultados. Na análise de mercado, quais são seus principais concorrentes? Mesmo que não tenha uma empresa específica ou algumas empresas específicas, dá uma pesquisada. Se você trabalha muito presencialmente, você tem um atendimento muito é, fechado numa localização específica, quais são as empresas do seu segmento que estão no seu bairro, que estão na sua cidade, que podem ser considerados concorrentes mais fortes e como que eles fazem a divulgação? Quais que você considera que são os diferenciais desses concorrentes com relação ao seu negócio? Para quem trabalha com serviços digitais como eu, dá uma pesquisada no Google, empresas similares às suas, o que que elas têm de diferente, o que que elas têm de similar, o que que você pode aprender com elas, o que que você considera que você faz melhor e que isso pode ser um diferencial para você na sua comunicação. Coloca isso numa planilha, anota, faz isso com calma, tira um tempo para fazer isso,
porque pode te dar insights muito importantes na hora de traçar suas estratégias, desde a parte de comunicação, a parte de estruturação de serviços. A partir dessas duas análises, né, do seu cenário interno e do seu mercado, você vai ter mais facilidade para perceber as lacunas do seu negócio. Quais oportunidades você está deixando de aproveitar, que podem ser interessantes, o que você precisa melhorar dentro da sua empresa. E aqui a gente considera atendimento ao cliente, processos internos, né, melhorias de organização mesmo, de como que funciona a entrega do seu negócio, o seu controle financeiro, tudo isso que, quando você melhora a organização dentro da sua empresa, melhora a sua gestão, melhora a sua análise de resultados, tudo o que facilita o seu trabalho vai facilitar com que você alcance as suas metas, com que você tenha resultados melhores ao longo do ano. E aí sim, tendo feito tudo isso, você vai poder traçar suas metas com mais clareza. Mas tem um ponto, um erro que é muito comum, é a gente sempre olhar para as vendas na hora de traçar as metas. O que está certo, a gente precisa olhar para a parte financeira, mas a gente não pode olhar só para isso. Então, eu não vou olhar só para quanto eu quero faturar em 2024. Eu vou olhar para todos os departamentos da minha empresa, mesmo que seja uma eu-presa. Então, para a gestão, por exemplo, quais processos eu preciso melhorar? Quais áreas eu preciso organizar? Tem algum investimento que eu possa fazer que vai melhorar as minhas entregas? Pode ser investimento em cursos, em educação, em novos equipamentos, em ferramentas, em sistemas que vão facilitar a nossa organização no dia a dia. O que você pode fazer para melhorar o atendimento aos seus clientes, para melhorar a sua relação com seus clientes? Muita gente não leva isso em consideração, mas investimentos que você faça que melhorem as suas entregas, que deixem você mais próxima das pessoas que você atende, torna muito mais provável que seus clientes voltem a comprar de você, ou que eles continuem comprando de você, o que melhora, né, o faturamento no final do ano. Que outros investimentos você pode fazer em marketing? Muita gente acaba focando só em marketing de conteúdo no Instagram, mas às vezes não acaba investindo em posts patrocinados ou em anúncios no Google, participando de grupos de networking. O que você pode fazer de diferente? Onde você pode investir ao longo do ano que vem para alcançar essas metas, olhando olhando departamento por departamento, não só na questão das vendas. Isso é muito importante, porque quando a gente olha só para as vendas, só para o faturamento, a gente não considera tantas outras questões na empresa que afetam o resultado final do faturamento. Então, às vezes você, como eu falei, se você investir, às vezes, em um sistema de gestão, em um sistema de controle financeiro, você vai perceber lacunas que você não estava percebendo e vão afetar o resultado financeiro no final do ano. Você vai perceber que você está gastando demais em alguma coisa que não precisava, ou que você poderia estar investindo melhor outros recursos em ações de marketing, por exemplo. Para pensar nos departamentos da sua empresa, como que eles são organizados e como que eles podem ser melhorados para você alcançar os seus resultados, os resultados que você deseja no ano que vem. E aí, por fim, foca no que você dá conta de fazer. Eu falo isso pensando em empreendedoras como eu, ou mulheres que são donas de micro e de pequenas empresas, porque é muito comum, é outro dos principais erros que a gente comete, que é resolver fazer muita coisa ao mesmo tempo, querer colocar 1000 metas, 1000 estratégias e 1000 ações para que a gente consiga alcançar as metas que a gente quer alcançar. Isso é normal, só que isso não dá certo. Eu falo por experiência própria. Avalia o que você tem realmente condições de fazer. Seja você uma dona de micro e pequena empresa, seja você uma empreendedora, né, uma empreendedora autônoma, considerando o seu tempo, o seu contexto, a sua rotina. Às vezes, por exemplo, eu não sou mãe, então eu consigo dedicar mais tempo na minha empresa, mas se você tem filhos, talvez o seu cenário já seja diferente. Considera também o valor que você tem para investir, isso é muito importante. Então, se concentra em estratégias, em poucas estratégias, mas que você vá conseguir fazer
com consistência, que você vai conseguir se dedicar nas ações dessas estratégias para que elas consigam mostrar resultados, para que elas possam dar resultado. Eu, por exemplo, no primeiro semestre de 2023, resolvi colocar muita coisa para fazer e fui fazendo tudo assim conforme ia dando. Eu não conseguia me dedicar direito a nenhuma das minhas estratégias. Eu ia fazendo tudo ao mesmo tempo, não tinha resultados, ia ficando frustrada porque eu estava trabalhando igual uma condenada, sem chegar onde eu conseguia chegar. Então, agora, no segundo semestre, eu dei uma bela enxugada, eu cortei pela metade as minhas estratégias e está sendo muito melhor. Eu consigo me dedicar mais às ações, aos estudos que eu queria fazer, eu estou tendo resultados melhores. Então, por exemplo, para esse final de ano e para o primeiro trimestre de 2024, as minhas principais estratégias vão ser focar em prospecção ativa e trabalhar com networking e novas parcerias. Falando assim parece pouca coisa, só que quando a gente quebra essas estratégias em ações, é muita coisa. Ainda mais quando a gente considera que a gente precisa manter a rotina do nosso negócio. Então, junto com as ações dessas duas estratégias, eu vou estar atendendo as minhas clientes, eu vou estar criando conteúdos, eu vou estar cuidando do financeiro, entre outras coisas que precisam ser feitas para que o meu negócio continue rodando. Então, lembra que você tem uma rotina que você precisa manter junto com as estratégias que você vai criar. Seja coerente, tenha um pé no chão. Se você perceber que, tá sendo pouca coisa, eu tô conseguindo dar conta de tudo que eu me propus, e ainda tá sobrando um tempo, veja que outras formas você consegue se dedicar mais a essas estratégias, o que você pode fazer, e aí talvez você inclua uma coisinha ou outra. Mas, gente, eu nunca vi isso acontecer, de verdade. Nunca vi uma empreendedora falar, gente, eu tracei poucas estratégias, eu tô com tempo sobrando. É muito difícil. Vamos fazer tudo com bastante pé no chão para que a gente consiga realmente dar conta de colocar as ações em práticas, de parar de tempos em tempos para avaliar os resultados do que a gente está fazendo e conseguir trabalhar bastante para fazer as coisas acontecerem e a gente alcançar as metas dos nossos negócios em 2024. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Claro que eu não abordei como que funciona todo um planejamento estratégico, porque seria um episódio bem longo, bem mais aprofundado. Quanto mais profundas forem as suas análises internas e análises de mercado, mais você vai ter clareza sobre o seu cenário e mais fácil vai ser de você traçar metas e você traçar boas estratégias, tá? Então, não subestima essa primeira parte, tira um tempo para que você consiga se dedicar a essa parte. Acho que essa é a maior dica que eu posso te dar. E se você sentir que você precisa de ajuda com isso, se você nunca planejou as suas metas, nunca trabalhou com estratégias, se tem dificuldade para estabelecer metas claras e boas estratégias para sua empresa, eu convido você a conhecer a minha consultoria de planejamento para empreendedoras. Através dessa consultoria, eu ajudo você a ter uma visão mais profunda do cenário atual do seu negócio, que é essa parte, essas análises que eu estava comentando, para que então a gente crie juntas um planejamento muito bem definido, com metas muito bem estruturadas, muito bem estabelecidas, estratégias alinhadas aos objetivos do seu negócio. Eu trabalho para ajudar você a estabelecer metas claras, aprimorar suas estratégias, alavancar a sua motivação e colocar o seu negócio nos eixos. Para saber mais, é só acessar o link do meu site, que vai estar aqui na descrição desse episódio, ou entrar em contato comigo. É isso, bora trabalhar, fazer tudo com muita estratégia para a gente crescer em 2024, ganhar muito dinheiro, ganhar muitos clientes. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo e até semana que vem.